Fala pessoal, professor Renato Silva na área novamente e hoje nós vamos para a aula 2 de equações do primeiro grau com uma incógnita. Tá? Se você caiu nesse vídeo de paraquedas e você ainda não assistiu a aula 1 sobre equações do primeiro grau, eu vou deixar o card aqui para você assistir a primeira aula de nível fácil, onde eu explico toda a nomenclatura, como é que resolve, usando o princípio das operações inversas. E aí, né, eu falei no vídeo anterior que nós iríamos tratar desse assunto em 3 ou 4 vídeos, né? Nível fácil, médio, intermediário e avançado. Então hoje, como é a segunda aula, a gente vai para o nível médio. Ou seja, a gente vai dar mais um passo em relação ao que a gente aprendeu no primeiro vídeo, né? Que você deve assistir a aula 1 para depois vir para a aula 2, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos lá. Então, olha só. A gente vai resolver agora as equações já no passo 2, seguindo o mesmo princípio. Então, sem mais delongas, olha o que nós temos. Nós temos aqui, né, a equação do primeiro grau. Então, como a gente já aprendeu, por isso que você tem que assistir o vídeo anterior para você entender o que eu estou falando. Ó. Toda equação, ela vem com a ideia de uma balança que é para você entender melhor. Então, a equação ela vai ter o que a gente chama de primeiro membro, ó, que é tudo que está antes do sinal da igualdade, e segundo membro, que é tudo que está depois do sinal de igualdade. E a gente usa a balança para explicar para vocês que toda equação do primeiro grau, ela começa equilibrada e tem que terminar equilibrada. Por que isso? Por que disso? Porque quando a gente vai resolver essa equação, a gente vai ter que mexer nos membros. No primeiro e segundo membro, a gente vai ter que mexer para encontrar o valor da incógnita. Certo? Ó, olha a pergunta aqui da questão. Ó. Vamos resolver as seguintes equações do primeiro grau com uma incógnita sendo U igual a quê? O que isso significa? Que o conjunto universo, ou seja, a solução da equação, ela está dentro do conjunto dos números racionais. Tá bom? Então, o que a gente tem que fazer aqui? Nós temos que encontrar o valor que está sendo representado pela incógnita x. Tá bom? E aí, para que a gente possa resolver essa equação, o que tem que acontecer aqui? Se liga no bizu. Toda equação vai trazer, né, no caso aqui do primeiro grau, vai trazer uma incógnita que vai ser representada por uma letra do nosso alfabeto. E a função dela aqui é esconder o número de você. E você tem que resolver essa equação para achar esse número. E para que isso aconteça, você deve eliminar todos os números que estão rodeando essa letra. No caso aqui, ó, você tem o menos 8 e você tem esse 2 aqui multiplicando ele. Então, olha só, o que a gente vai fazer aqui? Ó? Então, usando os princípios das operações inversas, olha o que aconteceu aqui. Ó. Da onde foi que eu tirei esse mais 8? Porque como a gente vai primeiro precisar eliminar esse menos 8, você tem uma subtração. Qual é a operação inversa? A adição. Então, ó, coloquei o mesmo número de sinal trocado. Agora, lembra que ela tem que começar e terminar equilibrada? O que você faz no primeiro membro, você tem que fazer no segundo. O que a gente fez no primeiro membro? A gente colocou um peso de mais 8. Então, no segundo membro, ó, que tinha só 8, a gente também tem que colocar o mais 8 para que a balança permaneça equilibrada. E aí, o que vai acontecer? Ó? Professor, não entendi. Porque, olha só. À medida que você coloca esse mais 8 aqui, ó, isso vai se anular. Menos 8 mais 8 se anula, tá bom? Aí vai sobrar o 2x. Sobrou 2x e você somou o que está do outro lado, ó. 8 mais 8, 16. Tá vendo que agora o menos 8 já não existe mais? E agora a gente precisa eliminar esse 2 aqui, ó. Agora, observe. Esse 2x, ele é uma multiplicação. E como é que eu vou eliminar esse 2? Usando a operação inversa, que é a divisão. Olha como é que vai ficar. Olha. Então, a gente deve dividir, ó, isso aqui, ó. Esse traço que está aqui é um traço que representa a operação de divisão. E a gente está dividindo por 2 porque eu preciso eliminar esse 2. Aí, olha o que acontece aqui, ó. Quando você pega o 2 e você divide por 2... eles vão embora e sobra só a letra x. E o resultado do x, né, o valor do x vai ser o resultado da divisão que está do outro lado.
16 dividido para 2. Olha só, vou liberar a resposta para vocês. Ó. Então, quando eu cancelo 2 por 2, sobra o x, aqui, ó. Sobra o x, ó, não dá para ver, então eu vou pegar o pincel. Então, ó, sobra o x. E de onde foi que surgiu o 8? Da divisão de 16 por 2. E esse 8 pertence ao conjunto dos números racionais, que é o que a questão estava indicando aqui no início. Tranquilo? Não compreendeu? Dá pausa no vídeo, com calma, olha de novo, tá bom? Deixa nos comentários se você não compreendeu, que a gente vai lá e dá uma força, tranquilo? Vamos para o próximo exemplo. Então, bola para frente, aqui liberando, né? E aí, para ficar mais elegante, para o seu professor ficar feliz na atividade, você, ao finalizar, ainda coloca isso, ó, que o conjunto de solução, você abre uma chavinha e coloca que o conjunto de solução é 8. Ah, outro detalhe que eu quero falar para você. Depois que a gente estuda a equação do primeiro grau, a gente vai passar a estudar a equação do segundo grau. Professor, eu não entendo esse negócio de primeiro e segundo grau. Olha, quando a gente fala que a gente vai resolver uma equação do primeiro grau, é porque aqui, ó, o x não aparece expoente e é 1. Então, por isso que é a equação do primeiro grau. E o que isso significa? Que ao resolver essa equação, você só vai encontrar uma resposta, ou seja, um número que satisfaz essa equação, que é justamente o conjunto de solução. Ó. No caso desta equação aqui, o único número que satisfaz a equação é o número 8. Então, a gente só tem uma solução, por isso que se chama equação do primeiro grau. Tá bom? Porque só tem uma resposta. Quando a gente chegar em equação do segundo grau, cada equação que a gente resolver, nós vamos encontrar duas respostas, porque ela do segundo grau tem duas possibilidades de resposta. Entendeu? Tranquilo. Então, bola para frente. Chegando aqui o exemplo B. Olha só. Agora, a incógnita já mudou. 7y menos 4 igual a 10. Aí, a ideia permanece a mesma. Se você compreendeu perfeitamente o exemplo 1, aqui vai ser a mesma ideia. Tá, professor Renato? Então, quer dizer que agora a incógnita é y. E para que eu possa, no final, descobrir qual é o valor do y, eu vou ter que eliminar esse menos 4 e eliminar esse 7. Perfeito. Ó, mel na chupeta. É isso mesmo. E como é que você vai fazer isso? Usando as operações inversas. Então, responde para mim do outro lado aí. Como é que você vai, né, liberando de novo aqui a ideia? Eu sempre vou começar assim para você sempre lembrar. Olha, a equação, ela começa equilibrada e tem que terminar equilibrada. O que eu fizer no primeiro membro, eu tenho que fazer no segundo. Então, o que eu devo fazer para eliminar esse menos 4? Responde aí, ó. Isso, colocar o oposto, o mais 4. Isso, perfeitamente, ó. Como é que eu vou eliminar o menos 4? Colocando o oposto dele. E você não colocou no primeiro membro? Tem que colocar no segundo membro, ó. Então, no segundo membro tinha 10. Como você colocou mais 4 no primeiro membro, tem que colocar mais 4 no segundo membro. E o que vai acontecer aqui? Isso vai se anular, né? Ó. Então, esse menos 4 ele vai se anular com o mais 4 e você vai fazer a soma no segundo membro. Como é que vai ficar? Então, vai sobrar... Opa! Então, vai sobrar 7y, porque o menos 4 se anulou com o mais 4. E o 10 mais o 4, 14. Então, perceba que aqui já não tem mais o menos 4, que você eliminou. Tá? Esse é o processo de resolução. E agora, esse 7y, esse 7, ele está multiplicando o y. Então, você tem uma multiplicação. Como é que eu vou eliminar esse 7 daqui? Usando a operação inversa. Então, você vai ter que usar uma divisão. Então, olha só. Então, você vai dividir todo mundo por 7. Tá? Então, olha só. Por que eu devo dividir por 7? Porque o 7 dividido por 7 vai sobrar o y. E aí o y vai pedir para você olhar para frente e você tem uma divisão, 14 dividido para 7, certo? Então, o que vai acontecer aqui? Olha só, quando você dividiu 14, ou melhor, quando você dividiu 7 por 7, sobrou o y. Quando você olha para frente, 14 dividido para 7 é 2, e 2 é um número racional, então ele é a solução. Novamente, nós só temos uma solução. Ó, conjunto de solução unitário, porque é uma equação do primeiro grau, tem uma resposta. 2, no caso aqui. Então, o valor do y é 2. Tranquilo? Professor, eu estou começando a entender essa bagaça.
Não é difícil, cara. Matemática é igual qualquer outra coisa na vida. Eu falo para os meus alunos que matemática é igual futebol. Você precisa treinar para entender a bagaça. Treinou, entendeu? Depois, ai, professor, não é tão difícil. Top. É isso, o caminho é treino. Matemática é praticar, é fazer exercício. Não adianta você olhar para uma videoaula dessa, ficar assistindo e não praticar. O segredo é praticar, tranquilo? Então, sem mais delongas, vamos para frente. Chegando no item C, nós temos 2t mais 1 igual a menos 8. Mesma coisa. A incógnita aqui agora está sendo representado pela letra T, então o T está escondendo o número de você, e ao final desta aula, né, ou melhor, no final da resolução, você deve encontrar o valor que representa a letra T. E aí, para isso, a gente vai ter que eliminar esse mais 1 e eliminar o 2. Mas a gente vai fazer isso com calma, uma coisa de cada vez. Aí, novamente, liberando aqui primeiro membro, segundo membro, a balança, para mostrar que ela está equilibrada. Responde para mim de novo, como é que você vai eliminar esse mais 1? Hein? Isso, colocando menos 1, vai ficar assim, ó. Olha só. O mais 1, ó, o 2t mais 1 é o que você já tinha, né, no primeiro membro, ó. E aí você acrescentou o menos 1 para poder cancelar isso aqui, ó. Então isso aqui vai se anular, ó. Tá bom? E aí, do outro lado, você colocou o menos 1 também. Agora, cuidado, ó. Aqui, no segundo membro, a gente já tinha menos 8. Então, menos com menos são duas dívidas. Você deve juntar essa dívida. Como é que vai ficar, ó? Então, como você anulou o mais 1 aqui com o menos 1, vai sobrar o 2t. E do outro lado, vai ficar menos 9. Tá bom? Porque menos 8 com menos 1, isso aqui eu costumo ensinar para os meus alunos que em números negativos a gente representa como dívida. Então, a gente junta essa dívida e representa com um sinal de dívida de negativo. E agora, como esse 2t é uma multiplicação, você vai anular ele usando uma divisão. Então, vai ficar assim, ó. Vai dividir todo mundo por 2. Por que você vai dividir por 2? Porque você precisa que esse 2 saia daqui. Então, vai sobrar a letra T, aí você olha para o... Aí, detalhe, aqui você tem duas opções. Você poderia deixar a resposta em forma de fração, vai depender do exercício, do que o seu professor pediu, ou se é um trabalho de múltipla escolha, você vai ter que olhar para as alternativas numa situação como essa. E aí, eu deixo essa resposta em forma de fração, ou eu faço a divisão? Depende. Neste caso aqui, eu trouxe as duas opções. Você poderia deixar em forma de fração, tá bom? Ou eu poderia, né, dizer aqui, ó, que o t, né, eu poderia deixar aqui, ó, em forma de fração, e eu poderia dizer que 4, ou melhor, 9 dividido para 2 é 4,5, seria menos 4,5, né? Deixa eu só apagar isso aqui que ficou horrível, né? Então, vamos só fazer bonitinho, né? Professor, faça bonitinho? Sim, senhor, você que manda. Então, vamos fazer aqui bonitinho, ó. Então, ficaria aqui, ó. T é igual a menos 4,5. Né? Se eu quisesse dividir o 9 para 2. Tranquilo? Então, não compreendeu? Dá pausa no vídeo, assiste novamente. Bola para frente. Olha aí, ó. Então, liberando aí a solução, né? No caso aqui, eu estou sugerindo que você deixasse a resposta em forma de fração. Tranquilo? E para finalizar, eu trouxe 4 exemplos. Tá bom? Olha aqui como é que isso aqui está agora. Aí eu trouxe esse exemplo já para mostrar para você como é que resolve ele, né? Olha só. Então, novamente, a gente trouxe o primeiro membro, o segundo membro, e agora você falou, professor, agora eu estou vendo que o x está no segundo membro. Sem problema, ele pode vir no primeiro membro, no segundo membro. Por isso que eu falei agora há pouco que o importante, ou melhor, o segredo de aprender matemática é o treino, porque quanto mais você treina, você vai vendo situações diferentes, você vai alimentando o seu cérebro, ele vai fotografando, ele vai memorizando como é que você faz em cada situação que você se depara. Isso é conhecimento, conhecimento liberta, então liberte-se, tá bom? Então o que você vai fazer aqui? Você vai primeiro organizar a equação, você vai levar o x para o primeiro membro.
E aí observe que esse 6x ele estava negativo. Como você vai levar ele? Como você vai trazer ele para o primeiro membro? Quando você troca um número de um membro para outro, ele sofre uma troca de sinal. Então aqui como era menos 6, ó, aqui ó, 6 ele desapareceu o sinal porque ele ficou positivo, tá bom? Aí o 32 você não mexeu, ó, ele permaneceu no segundo membro. E esse 20 ele não tem sinal, então ele é um número positivo. Como você jogou ele para o outro lado, para o segundo membro, ele também vai sofrer uma troca de sinal, ele vai passar negativo, por isso que ficou menos 20, tá bom? E agora você observa que aqui o único número que você tem perto do x é o 6. Então, olha o que vai acontecer. A gente vai segurar o 6x e vai resolver a conta que está do outro lado. Você tem R$32 e você gastou 20, sobrou 12 para você. E agora eu preciso achar o valor de x. Para achar o valor de x, eu tenho que tirar esse 6 daqui. 6x é uma multiplicação, você vai utilizar a operação inversa, que é a divisão. Então, dividindo todo mundo por 6, esse 6 vai embora com o 6, vai sobrar só o x. Aí o x vai falar assim para você, olhe para frente. Você tem que efetuar essa divisãozinha para encontrar o meu valor, tá bom? Então, ó, o x, né, que sobrou aqui é igual a 2, o x é igual a 2 e ele pertence ele é um número racional, pertence ao conjunto dos números racionais também, porque ele é um número inteiro, é um número natural, mas também é racional, tá bom? E tá aí a solução, 2. Então, turma, hoje a gente trouxe esses... Eu tô na dúvida aqui se eu trouxe mais um exemplo. Vamos lá. Ah, já tinha esquecido. Essa equação aqui, ó, tinha esquecido. Eu coloquei ela na primeira aula e eu disse que eu ia deixar um gostinho de quero mais, tá bom? Pra gente resolver ela. Então, essa equação eu coloquei até na capinha do vídeo da aula 1. E eu falei que a gente ia resolver ela no segundo vídeo. E aí eu coloquei ela como último exemplo, porque esse estilo aqui talvez você não entenda agora. Aí esse estilo aqui eu já estou colocando ele como intermediário. Então a aula de hoje começamos no nível médio e vamos terminar no intermediário. Para quê? Porque o próximo vídeo a gente já vai resolver equações desse estilo aqui agora, ó. Por isso que eu vou concluir com ela para deixar já o gatilho para a próxima aula, para o próximo vídeo. Professor, agora eu estou vendo o x dos dois lados. Isso, a gente já vai dar mais um passo, nível intermediário. Como é que vai fazer aqui? Vamos lá. Vamos entender essa bagaça. Eu sempre erro, né? Aqui na liberação, olha só. Então, a gente tem o primeiro membro e o segundo membro. O que você vai ter que fazer aqui? Ó? Primeiro membro, segundo membro, a equação está balanceada. Você agora vai ter que organizar a casa. Você está percebendo que tem x no primeiro e no segundo membro e tem os termos independentes no primeiro e no segundo membro. Professor, o que é o termo independente? É o número que está só aqui, ó, o mais 5 e o mais 15. Então, olha o que vai acontecer, ó. Vê se você entendeu. Olhe para cá e vê se você entende o que eu fiz. Então, como é que eu resolvo isso? Esse 4x, ele vai falar assim para o 3x. Ô 3x, você é meu semelhante, você pertence à família x. Você tem que vir para cá, para o primeiro membro, para perto de mim. Só que esse 3x ele é positivo. Como ele vai saltitar para o primeiro membro, ele vai sofrer a troca de sinal. Vai ficar menos 3. Aí o 15 vai falar assim para o 5. Ó, ô 5, você percebeu que o 3x pertence à família aí do x e foi para aí? Como você não tem x, você tem que vir para cá, para perto de mim. Ó. Então o 15 ele permaneceu aqui, tá bom? E aí, o 5, como ele é positivo e ele foi para o segundo membro, ele vai sofrer uma troca de sinal, menos 5, tá bom? E aí, agora fazendo a conta, olha, 4x menos 3x vai sobrar x. Você tem R$15, ó, mais 15 é saldo que você tem. E você gastou 5, lhe sobrou 10. Pronto, resolvi. Acho que nem deveríamos classificar isso como intermediário, mas eu classifiquei pelo fato de ter x nos dois membros e você ter que organizar, tá bom? Então, na próxima
videoaula, no próximo vídeo, a gente vai trabalhar esse estilo de equações, trazendo situações bem legais para a gente resolver. Então, turma, hoje a gente para por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Curte esse vídeo, compartilha com os teus colegas, tá bom? Com os teus amigos, para que o YouTube sugira esse vídeo para outras pessoas. Se você ainda não é inscrito no canal do Professor Renato Silva, inscreva. Temos vídeos novos toda semana, tá bom? Um abraço do Professor Renato Silva e até a próxima. Fui!